O prefeito de Guarulhos pediu para fechar o Aeroporto Internacional de São Paulo, o maior do país, durante 15 dias para evitar a entrada de mutações perigosas do coronavírus de 2019, a não ser que seja montada uma barreira sanitária. No momento, a temperatura é medida naqueles aparelhos de mão que não são muito precisos e os passageiros respondem ao questionário sobre de onde vêm, para onde vão e por onde andaram. Se o viajante apresentar sintomas, é submetido a um teste. Há pelo menos 7 casos da temida variante indiana no Brasil, responsável hoje por 75% das novas infecções no Reino Unido. O governo brasileiro afirma que todos os casos vieram do exterior, não haveria transmissão local. O estado do Rio de Janeiro chegou a 50 mil mortes e 95% dos leitos de unidades de terapia intensiva estão ocupados na capital. Documentos do Palácio Planalto, entregues à Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado sobre a pandemia, revelam que o gabinete de crise paralelo, formado pelo círculo íntimo do presidente, para assessorá-lo durante a pandemia, se reuniu pelo menos 24 vezes. Esse grupo de assessores orientou as atitudes irresponsáveis de Bolsonaro, como subestimar a periculosidade do vírus, prever que haveriam apenas poucas milhares de mortes, receitar medicamentos sem comprovação científica de sucesso contra a Covid-19, forçar a retomada das atividades econômicas e negligenciar a compra de vacinas. Em depoimento à CPI, o diretor do Instituto Butantan, Dr. Dimas Covas, afirmou que a demora do governo federal em fechar contratos atrasou a vacinação e acusou os ataques à China como um problema adicional. O Butantan poderia ter entregado 60 milhões de doses ao Plano Nacional de Imunização no fim do ano passado. 100 milhões de doses teriam sido aplicadas. O total até agora está em 65 milhões e meio. Pelo menos 80 mil vidas poderiam ter sido salvas. O Butantan pediu 150 milhões de reais ao governo para fazer pesquisas sobre vacinas e restaurar uma fábrica, mas não recebeu. Covas avisou que será necessária uma dose de reforço das vacinas por causa das novas variantes. Cientistas americanos estão examinando quando isso será necessário. Quem teve a doença não precisará de reforço, concluíram novos estudos. A imunidade dura pelo menos 1 ano, talvez a vida inteira. Com a escassez de vacinas, o Brasil aplicou hoje pouco mais de 600 mil doses. É muito pouco. E só no estado de São Paulo, 500 mil pessoas não apareceram para tomar a segunda dose. No país inteiro, seriam milhões de casos. Só 10% dos brasileiros estão plenamente vacinados. Nos Estados Unidos, são 40%. Com uma votação final do Senado, o Parlamento da França aprovou uma lei sobre a saída gradual do estado de emergência e a adoção de um passe da vacina que deve ser usado não só para viagens, mas também para participar de grandes eventos com mais de 1.000 pessoas. No Reino Unido, o Serviço Nacional de Saúde está chamando 5 milhões de pacientes que deixaram de fazer cirurgias durante a pandemia. É um sinal de volta ao normal. O presidente Joe Biden deve propor hoje um orçamento de 6 trilhões de dólares. Com os planos anteriores, quer elevar o gasto público dos Estados Unidos a um nível que não era visto desde a Segunda Guerra Mundial. Como os juros estão historicamente baixos, Biden vê uma oportunidade para fazer grandes investimentos públicos e combater a mudança do clima, reduzir a desigualdade social e tornar a economia americana mais competitiva para concorrer com a China. O número de novos pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos caiu para 406 mil na semana passada, é o menor desde março de 2020, quando o vírus começou a contaminar a economia. Mas a taxa de desemprego está em 6,1%, antes da pandemia estava em 13,5%. No Brasil, com recorde de 14 milhões e 800 mil desempregados, o índice de desemprego chegou a 14,7%. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, mais notas e comentários sobre política internacional, no meu blog Globalização em Crise, onde estão os últimos números da pandemia, no meu Twitter e no Facebook, onde colaboro com o grupo Quarentena News. Cuide-se,
Fique em casa, se não tiver nada muito importante a fazer na rua, use máscara e mantenha a distância de pelo menos 2 metros de outras pessoas quando tiver de sair à rua. Higienize sempre as mãos. Não perca a oportunidade de tomar vacina e muito obrigado pela sua atenção.